Bom, hoje, para quem já notou, eu vou, pelo menos no começo, rivalizar com a chuva. O que significa que você obrigatoriamente vai ter que ter uma atenção dobrada. E se o som estiver ruim, qualquer coisa que você tiver aí com problema de som, culpa do Nando. Pelo menos a vantagem é que hoje, mesmo chovendo durante o encontro, não tem cachoeira aqui. A cachoeira, pelo jeito, é melhor não falar ainda. É melhor não dar ideia. Vamos esperar. Nós resistimos à chuva de quarta-feira. Então significa que realmente está... Porque para quem não sabe, quem está nos ouvindo ou nos assistindo na área de Piracicaba, choveu o mundo quarta-feira aqui em Piracicaba. Viramos manchete nacional. Jornal Nacional e tudo, tá? Olha, quase que eu saí na rua dar tchauzinho. Nós, nesse mês, vamos falar sobre um assunto indigesto, tá ok? Então eu já vou avisar que é indigesto para que a gente se prepare, porque nós vamos falar sobre pecado e suas consequências. Por que nós vamos falar sobre isso? Porque nós estamos vivendo numa época em que a figura de Jesus não é muito rejeitada. A figura de Jesus é inclusive bem-vinda e querida em muitos lugares. Tem muita gente que nunca pisou numa igreja e que até gosta de Jesus. Sem nenhum problema. Você vai, por exemplo, para uma livraria e você vai notar que livros religiosos ou de temática espiritual vendem muito. Se você pegar qualquer lista dos livros mais vendidos na semana, no mês ou no ano, você vai notar que há muitos pastores, padres e gurus espirituais incluídos nessa lista dos mais vendidos. Se você pegar então a temática e juntar Jesus e amor, você vende muito. Principalmente porque nós vivemos numa época em que as pessoas veem Jesus como um grande mestre do amor, da paz, da inclusão, da aceitação. Eu duvido que se você, chegar no Natal da sua família daqui a um mês e pouco, e falar assim, gente, que bom que Jesus nasceu. Dificilmente você vai ter uma rejeição se você disser só isso. Todo mundo vai falar, ei, Jesus nasceu, aquela coxa de peru enorme na mão, a boca toda suja de gordura, e dizendo, ei, Jesus nasceu, ei, Jesus é legal, ei, Jesus, viva Jesus. O que você não pode, e que traria para você complicações, é dizer por que Jesus veio viver a vida que viveu. Porque, obrigatoriamente, você teria que dizer, olha, Jesus só veio viver a vida que viveu e fez o que fez por causa do nosso pecado. E aí, quando você falar a palavra pecado, você vai ter um monte de gente assim, pronto, lá vem a pessoa estragar a festa para falar sobre pecado. No entanto, lembre-se de uma coisa. Se o pecado não é uma coisa mais a ser tratada, pregada ou falada, então a gente vai diminuir o que Jesus fez, porque o ápice do ministério de Jesus está na morte dele, na cruz, em nosso lugar. Morte que só foi necessária por causa do nosso pecado. Então, falar sobre Jesus e não falar sobre o pecado humano é sempre contar a história pela metade. Ou então tentar florear a história e deixar talvez mais palatável a ouvidos pós-modernos ou pós-pós-modernos como o da nossa sociedade. Então, basicamente, no mês de novembro nós vamos falar sobre um assunto
que se você começar a tocar nele numa roda de conversa, as pessoas vão falar, já vem a pessoa estragar, falar de pecado, falar de condenação, aí alguém vai falar assim, já vem ele falar de inferno, já vem ele falar de aprisionamento do ser humano e por aí vai. É o que a gente vai acabar falando e tocando nesse assunto no mês de novembro. Então, já estou dizendo desde já na primeira mensagem da série que o assunto não é muito palatável. Por quê? Porque é uma frase, e a gente vai postar essa frase bem grande, que é uma frase que a gente diz muito, e que a gente tenta dizer nas mais diversas situações da nossa vida, que é, não é minha culpa. Você já deve ter falado isso. Várias vezes. Várias vezes. E você deve ter falado uma frase como essa, principalmente em muitos momentos que você sabia que era assim. Mas o ser humano tem essa tendência de, não é minha culpa, eu não tenho nada a ver com isso. Ou então, se a gente sabe que tem certa culpa no cartório, a gente tenta então diminuir o crime, dizendo, olha, eu tenho culpa, mas também você tem que analisar que, também você deve ver que, e por aí vai, nós somos assim. E eu estou dizendo que não são algumas pessoas que fazem isso. Todo ser humano faz isso, desde que o ser humano é ser humano. Eu faço, você faz, todos nós fazemos. Ainda mais, vivendo numa sociedade como a nossa, que tem tentado vender a ideia que os seres humanos são vítimas de alguma coisa. Por exemplo, você já deve ter ouvido alguém falar que ele é vítima do sistema. E aí a frase vítima do sistema é extremamente vago, porque muita gente que se diz vítima do sistema não explica qual sistema e usa isso apenas como desculpa para continuar fazendo o que está fazendo, sem ter que prestar contas, ou então que seja julgado como uma vítima de coisas que oprimem, que assolam e por aí vai. Numa sociedade em que a gente está acostumado a colocar a culpa no outro, isso é extremamente danoso, porque acaba sendo uma sociedade que ninguém trata do principal problema da sociedade, eu. Uma vez um jornal britânico pediu para que vários autores respondessem essa pergunta: qual o maior problema com o mundo? Vários escritores, autores foram convidados a escrever para o jornal, e o jornal publicaria a resposta de grandes pensadores. Qual o grande problema do mundo? Um teólogo cristão, Chesterton, respondeu da seguinte forma à indagação que o jornal lhe fez. Abre aspas, eu, fecha aspas. Foi essa a resposta. Qual o maior problema com o mundo? Eu. Por quê? Vamos pensar. O mundo, planeta Terra, sem seres humanos, como estaria? Estaria muito bem, obrigado. Os peixes estariam nadando nos rios, os passarinhos revoando. Agora, eu sei que há pessoas aqui com um coração tão embrutecido pelo pecado, eu não vou citar nomes, eu sei, mas eu não vou citar nomes. Eu sei que há pessoas sentadas aqui e nos assistindo nesse exato momento, que quando vem uma revoada de pássaros, sabe qual é a única coisa que conseguem pensar? Numa revoada de pássaros? Eu com estilingue agora fazia um estrago. Eu com uma espingardinha de chumbo agora faria um estrago. Não, e não venha me dizer que você nunca pensou nisso, porque nós fomos criados, inclusive, numa cultura que isso é quase um esporte. Ou ninguém aqui foi moleque e que passou por isso. Eu não quero citar nomes. Eu não quero ser obrigado aqui a colocar ninguém numa situação constrangedora, porque isso seria ruim, né, Dorival? Dorival nasceu em Piracicaba ou não? Cresceu em que bairro? No Morumbi? Era conhecido como o matador de passarinhos do Morumbi. Vítimas do sistema.
Embora nós nos esqueçamos que quem constrói o sistema são seres humanos. Agora também tem uma outra coisa acontecendo, que são as vítimas da religião. Pode ver, tem gente que é sem vergonha até o osso, mas a culpa é da igreja. A culpa é da igreja. A igreja fez alguma coisa que quase obrigou a pessoa a pecar. É como se a igreja pegasse uma arma, colocasse na cabeça dela e falasse assim, agora peca. Não, mas eu não quero, peca, senão eu te mato. Então, praticamente, a pessoa foi obrigada a pecar pelo sistema religioso que a oprimia. Claro, a gente sabe que há um sistema religioso opressor, mas também a gente sabe que tem muita gente usando essa desculpa para encontrar sistema opressor onde simplesmente ele não existe. E aí, claro que não é minha culpa. Não é minha culpa. Mas simplesmente não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todo ser humano tem culpa no cartório porque todo ser humano pecou. Todo ser humano em algum momento pecou. E é sobre isso que então nós vamos tratar nos 4 domingos dessa série. Mostrando inclusive como o pecado atrapalha, quebra e destrói toda a área e qualquer relacionamento humano. Com Deus, com o próximo e com a natureza. E como o Evangelho resolve todas essas coisas. Para fazer isso, a gente vai começar falando do nosso relacionamento com Deus. E a gente não tem jeito, quando vai falar de relacionamento com Deus que foi destruído pelo pecado, a gente obrigatoriamente tem que voltar para o início da Bíblia, aquela história que a gente conhece, de cor, salteado, mas mesmo assim tem uma dificuldade enorme para praticar e para compreender as suas implicações na nossa vida. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas perfeitas. Porém, a gente reconhece que o mundo não é perfeito. Deus criou todas as pessoas com relacionamento perfeito, porém pessoas não têm relacionamento perfeito. Deus criou o ser humano para viver em harmonia com a natureza, porém o ser humano não vive em harmonia com a natureza. Alguma coisa simplesmente aconteceu na história para que tudo isso fosse destruído e nós ainda hoje sofremos as consequências disso. Quando a gente vai para Gênesis, quando a gente vai para Gênesis 2, versículo 16 e 17, é um texto que está no meio da criação perfeita de Deus. Deus criou todas as coisas, Deus criou tudo muito bonito, estava lá o homem e a mulher pelados, vivendo em harmonia, toda aquela, vocês já sabem tudo isso. E aí Deus diz o seguinte lá no versículo 16 e 17 de Gênesis 2. O Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente, tranquilamente, de qualquer árvore do jardim. De qualquer. E o jardim não é só um jardim, a gente está falando de praticamente uma floresta. É como se o ser humano tivesse sido colocado no meio da floresta amazônica e Deus tivesse dito para ele assim, olha, de qualquer árvore da floresta amazônica você pode comer. Livremente, sem perguntar nada para ninguém. É seu, vai lá e coma. Tranquilamente, vai e faz isso, aproveita a vida, viva na floresta, coma, viva com a sua esposa, celebre ao seu Deus, viva de maneira totalmente tranquila e feliz. Só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que você comer dessa árvore, você vai morrer. Nós estamos hoje no último dia, no segundo dia do Enem. Então muitos alunos passaram durante muito tempo ouvindo aulas e aulas daqueles professores chatos de cursinho, e alguns são chatos. E eu gostaria que você participasse desse momento de professor chato. Porque, vamos lá, olhe para o texto. A árvore em questão, a única árvore que não pode comer, tá ok? A única. É a árvore do conhecimento do bem e do... Vamos lá, gente. Tá? É a árvore do conhecimento do bem e do... Ok. Esse é o nome da árvore. Mas vamos pensar no nome da árvore. Porque tem um monte de árvore, mas tem uma árvore que chama árvore do conhecimento do bem e do mal. Até agora, o ser humano só conhece o que é bom. O ser humano não conhece nenhuma outra coisa que não seja boa. Porque a Bíblia diz que Deus tinha criado tudo muito bom. Estava tudo muito perfeito. Só que, veja, Deus não está criando escravos. Está criando seres que em liberdade podem amá-lo.
que, no entanto, podem simplesmente dizer: nós não queremos isso para nós, nós queremos viver do nosso jeito, então nós queremos ter uma válvula de escape para viver do nosso jeito. Então, como Deus não queria escravos, porque se Deus não faz isso, até hoje já tem gente falando assim: ah, mas eu sirvo a Deus porque também não tem outro jeito. Eu sou obrigado a servir a Deus. Eu estou aqui no jardim, Deus criou todas as coisas e fazer o quê? Deus criou escravos, Deus criou robôs. Então, temos lá a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se o ser humano só conhece o bem, qual é a única coisa que ele pode ganhar, se é que a gente pode dizer isso, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal? O mal. Está claro isso. Deus criou a árvore dizendo: se você quiser conhecer, além do bem, o mal, você vai lá e come dessa árvore. A Bíblia diz, inclusive, num outro texto, que essa árvore, para não ter erro, foi colocada no meio do jardim. Não foi colocada num canto qualquer, para que o ser humano não alegasse assim: ah, mas a árvore também estava lá no canto, eu nem sabia que era tal árvore. Então Deus coloca a árvore no meio, para não ter erro, para não ter problema. O ser humano só comeria dessa árvore se ele tivesse pleno conhecimento do que ele estava fazendo. E Deus diz: só que, vamos combinar um negócio? Comeu da árvore, morreu. Trato feito, o ser humano aceita o trato, Deus aceita o trato e cada um vai viver a sua vida. Aí em Gênesis 3, um dos capítulos mais terríveis de toda a Bíblia, está escrito assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E a serpente então perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: não, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. O que a serpente disse para a mulher? Não vai morrer. Deus disse isso assim, é uma forma de dizer, assim, mas não vai morrer. É tipo assim, é pecado, mas não é pecado. Você entendeu? Esse é o tipo, é engraçado, porque o tipo de tentação que a gente sofre em 2016 é o mesmo que acontece desde que o mundo é mundo, não tem novidade nenhuma. E a gente fica vendendo essas tentações como sendo coisas da atualidade e não é nada atual. Não, gente, Deus falou que é errado, mas não é tão errado assim. Deus falou que não pode comer, talvez não pode comer a fruta inteira. Mas se você der só uma mordiscada, porque é igual dieta. Talvez na dieta você não pode exacerbar na comida todos os dias. Mas quem está de dieta pode dar uma beliscada no fim de semana. Fala isso para sua mulher para você ver o que acontece. Deus sabe. E aí veja como há um processo de enganação no ser humano. Deus sabe que no dia em que vocês comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Há uma meia mentira aqui. Os seus olhos se abrirão, ou seja, vocês serão mais sábios, mais conhecedores das coisas. O que Deus está fazendo com vocês é limitar vocês. Mas se vocês comerem da árvore, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Essa é uma parte que não é totalmente mentira, mas também a troca é totalmente desastrosa. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, desejo. Atraente aos olhos, desejo. E além disso, desejável para dela obter discernimento, desejo. Tomou seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. O pecado não tem a ver com algo que nós simplesmente fazemos. O pecado tem a ver com quem nós somos. E quem nós somos? Nós somos rebeldes criminosos. Qual é o grande problema do pecado? O grande problema do pecado é que Deus deu para nós um contrato que estabelecia que nós viveríamos no paraíso que Ele criou para sempre. Ele deu esse contrato para nós.
E quando nós, seres humanos, pecamos, e esse é o grande problema, o pecado não significa apenas, eu não consegui acertar o alvo. O pecado é um estado de rebelião contra a forma que Deus inventou a vida para ser. O pecado significa dizer, Deus, o Senhor está dizendo X, mas eu não quero X, eu quero Y. Então pegue o seu jeito de viver e viva o Senhor com o seu jeito de viver. Eu vou viver do meu jeito. Então Deus, sabe o contrato que o Senhor criou lá em Gênesis 1 e Gênesis 2? Muito obrigado, agradeço o que o Senhor fez. Foi muito legal o que o Senhor fez. O Senhor foi extremamente bondoso em fazer o que o Senhor fez. O Senhor foi extremamente gracioso em fazer o que o Senhor fez. Mas eu vou enfiar isso no bolso e vou viver do meu jeito. Aliás, talvez se a gente tivesse um lixo aqui, seria melhor. Porque Deus, o Senhor inventou algumas coisas que só jogando no lixo. E aí, esse é o estado que o pecado faz conosco. Eu pego o plano de Deus, jogo no lixo, me rebelo contra Deus e ainda digo, como a gente diz na sociedade hoje, que isso não é uma grande coisa, que Deus entende. Porque, claro, como a gente diz várias vezes aqui, eu acho que Deus é um vovozinho que quer agradar a nós como seus netinhos, amados, queridos, de que não tem culpa de nada. A gente rasgou o que Deus fez, a gente rompeu com Deus, a gente cospe em Deus e ainda diz, mas Deus há de entender isso. Porque Deus conhece o nosso coração. Então, Deus conhece o nosso coração e isso depõe contra nós, porque o nosso coração é uma podreira que eu vou te dizer. Veja o que acontece como consequência automática deles terem rompido com Deus lá em Gênesis 3. A partir do versículo 8 diz assim: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, eles esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, eu ouvi os teus passos no jardim e eu fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso eu me escondi. E a partir desse momento, todas as vezes que o assunto Deus vem à conversa, primeira reação, medo e culpa. É por isso que muitas vezes quando você puxa o assunto Deus, a primeira coisa que muita gente pensa não é em céu, é em inferno. É por isso que até hoje muita gente frequenta a igreja, não porque ama Deus, mas porque tem medo do inferno. Porque automaticamente a partir de Gênesis 3, o que parece tentar coordenar a relação do ser humano com Deus é medo. Medo e culpa. Por isso, talvez, que uma grande área da psicologia, se você vai fazer terapia, a primeira coisa que alguns terapeutas tentam tirar de você é qualquer sentimento de culpa. Porque eles sabem o quanto esse sentimento é destrutivo no ser humano. E é verdade. O problema é que o sentimento de culpa não é um sentimento imposto pela sociedade ou colocado pela moral e costumes de uma sociedade judaico-cristã. A culpa está colocada no ser humano desde que o ser humano é ser humano, lá em Gênesis 3, quando ele rompeu com Deus. Então o problema do medo e da culpa não está no comportamento que nós adquirimos, mas no pecado que nós cometemos. Então, para tratar de qualquer medo e de qualquer culpa, o tratamento que tem que ser feito no coração do ser humano é com pecado. E o ser humano só trata pecado com um profundo arrependimento e uma reconexão com Deus que só é possível na cruz. Isso é interessante porque muito tempo depois do que aconteceu em Gênesis 3, um cara chamado João, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 18, diz assim: no amor não há medo. E você precisa lembrar que o capítulo 4 da primeira carta de João é conhecido como o capítulo do amor. Tanto é que a expressão citada muitas vezes por aí, Deus é amor, é tirada desse capítulo. Então, quando João está falando de amor, ele está falando de Deus, que é o amor na sua própria e mais pura essência. E ele diz assim, no amor, que é Deus, e que tem a ver com Deus, não há medo.
Pelo contrário, o perfeito amor, que é Deus, expulsa o medo. Por quê? Porque o medo supõe castigo. Claro, eu sei que eu pequei, e no fundo, eu sei que se eu estou em rebelião com Deus, eu de alguma forma tenho que ser castigado. Por que isso? Porque a Bíblia diz que Deus não se mistura com nada que tenha a ver com pecado. E a Bíblia diz que Deus se ira contra pecado. E tem um pessoal que diz assim, mas Deus se ira contra o pecado. Deus não se ira contra o pecador. O problema é que geralmente o pecado está no coração do pecador. Então, para Deus irar-se contra o pecado, ele acaba inevitavelmente atingindo quem? O pecador. É por isso que o salário do pecado na Bíblia é a morte. Porque para matar o pecado e para eliminar o pecado, ele elimina o pecador. Veja como o sacrifício de Jesus em nosso lugar é importante, porque Deus mata o seu filho na cruz para não nos matar. O preço do pecado é pago na cruz em nosso lugar para que a gente não seja morto. É por isso que hoje Deus não está mais irado conosco, por causa de Jesus. Mas o medo pressupõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Uma grande parte das pessoas frequentando a igreja domingo após domingo tem medo de Deus, porque ainda não conheceram Deus através de Jesus. Conheceram Deus através do seu próprio relacionamento. E olha, gente, através do nosso próprio relacionamento, Deus dá muito medo. Porque vamos estabelecer o seguinte: Deus só aceita nota 10. Nossa nota não é 10. Mas a Bíblia determina que se você chegar diante de Deus e apresentar um boletim que tenha uma nota 9,9, ele tem que matar você. Porque ele disse que faria isso. E aí? Acontece que dia após dia nós temos boletins para apresentar para Deus e cá entre nós, nossas notas não são lá muito boas em qualquer área da nossa vida. E se nós não estamos nos relacionando com Deus através de Jesus, a gente sabe qual é a única coisa que Deus, para manter a sua palavra, tem que fazer com a gente. Tem que matar a gente. Não, mas você está dizendo isso, pastor, mas ele nunca fez isso comigo. Por causa de Jesus. Porque se não fosse por causa de Jesus, era a única coisa que sobrava. O medo do relacionamento com Deus pressupõe castigo. É por isso que muita gente, inclusive, quando fala do dia do julgamento final, o cara treme na base. É por isso que muito crente, quando vai ler Apocalipse, ele morre de medo de ler Apocalipse. Ele vai ler Apocalipse até faz sinal da cruz. Fala, ok, vamos abrir o Apocalipse. Vamos abrir, ele pega um charuto, ele fuma, dá uma baforada. Ele apela para todos os santos para ler Apocalipse, quando fala do fim dos tempos. E aí tem aquelas coisas assim, Marquito, o que você acha? Se Jesus voltar, eu vou subir ou eu vou descer? Não sei. Depende do peso. Se estiver nos 3 dígitos aí, é difícil para subir. Difícil. Vai na fé aí. O nosso relacionamento baseado no que a gente faz. E é o inferno viver assim. É um inferno viver assim. Isso gera culpa, isso gera medo. Tem muita gente que diz, eu não gosto da igreja porque a igreja gera culpa e medo. Uma igreja que não prega o pecado seguido do evangelho vai fazer isso mesmo. Porque se a gente terminasse a pregação aqui, a gente teria uma boa coisa para fazer chegando em casa. Se matar. Mas veja um outro texto em que Jesus está inserido. O que acontece? Lá em Mateus, versículo 17. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um monte alto. Ali ele foi transfigurado diante deles. A sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante dele Moisés e Elias, conversando com Jesus. Eu diria que foi uma reunião legal. Eu diria que não dá para saber toda a conversa. Não dá para saber tudo o que eles conversaram, a não ser que a conversa girava em torno do reino de Deus. Mas uma reunião que você tem lá, Jesus, Moisés e Elias, é legal. Eu participaria de boa, estaria presente,
ficarei no meu canto, quieto e beleza. Mas a gente sabe que Pedro não é o tipo de pessoa educada, não é o tipo de pessoa... Pedro é aquele tipo de pessoa tosca que ele consegue, no meio de uma reunião, com uma conversa de Jesus, Moisés e Elias, tomar a palavra. Quer dizer, Pedro, com certeza, era aquele aluno que quando ia dar meio-dia, acabando a aula, ele fazia uma pergunta. Quando o professor, assim, sabe quando o professor ele pega assim, ele fala assim, bom, então, e você sabe que ele, você já está fechando o caderno, Pedro, você só uma pergunta? Eu não entendi essa última parte da aula, o senhor dá para fazer um resumo? Aí ele toma a palavra e diz, Senhor, é bom estarmos aqui, se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Tipo, nossa, que idiota, Pedro. Era tão idiota que aí, como ele tomou a palavra, Deus toma de volta. Do tipo, nossa, o cara tomou a palavra para falar isso. Nossa, que caído. Enquanto ele ainda estava falando, tipo, quer dizer, ele deu a ideia e dessa hora ele devia estar discorrendo como é que ele montaria a tenda. Porque o chato, ele não apenas dá ideias chatas, ele explica. Você, não é assim mesmo. Você não pode nunca perguntar para o chato como é que você está, porque ele conta. O chato, quando ele vai orar, como é que ele começa? Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E você pensa, meu Deus do céu, até ele chegar aos nossos dias, nossa, ele vai orar muito. O chato, você nunca pode pedir para ele orar para agradecer o almoço, porque ele conta a história da alimentação. Senhor, nós agradecemos os grãos que foram plantados por lindos agricultores, que o Senhor abençoe os agricultores, suas famílias, e que o Senhor faça chover na Namíbia. Tipo, gente, e o pessoal com fome. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isto, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados, porque eles reconheceram uma coisa absurda, essa voz de Deus. E na história da Bíblia, sempre que Deus aparece, o ser humano sabe, dançamos. Porque o ser humano sempre reconheceu na história da Bíblia, por causa da sua pecaminosidade, que quando Deus está diante do ser humano, ele fulmina o ser humano. Isso acontece no povo de Deus, porque não sei quantos aqui estão acompanhando a novela Os 10 Mandamentos. Já acabou a novela Os 10 Mandamentos ou ainda não? Alguém sabe? Já acabou? Acabou? Vocês não estão assistindo Os 10 Mandamentos? Vocês estão assistindo o quê? Zorra total, quer dizer... Duro, viu, gente? Vocês não estão assistindo. Uma produção da Record, uma produção muito boa. Não? Com todos os atores que não deram certo na Globo? Não? Que tá... Bom, para quem assistiu os 10 Mandamentos? Aí o povo, ele sai lá do Egito e vai lá para a Terra Prometida. No meio, no caminho, Deus resolve aparecer lá no povo. Ei, beleza, meu povo, ei. E aí, chega uma hora que o povo reúne Moisés e fala assim, ô Moisés, a gente está com um problema aqui. Qual que é o problema? É Deus. Mas como assim Deus? É que é o seguinte, Moisés. Deus está vindo aqui falar com a gente. Mas isso aí é bom. Então não é. A gente aqui estava pensando, Moisés, o seguinte. O povo, você sabe, né, Moisés? O povo é meio podre. O pessoal aqui conta umas piadas. Você sabe aqui. Ih, tem umas rodas de truco aqui no povo. Que eu vou te dizer. O pessoal às vezes dá umas... O senhor sabe, Moisés, você sabe como é que é o ser humano, né, Moisés? Aqui no negócio, o bicho tá pegando. O bicho tá pegando aqui no acampamento, viu, Moisés? Só que é pior do que acampamento de carnaval de crente. Tá uma raça que ninguém mais sabe. Ninguém é de ninguém aqui, viu, Moisés? E aí o que acontece? A gente tava até conversando sobre isso. Aí o que acontece? Aí Deus, de repente, ele aparece do nada. Qual que é o problema de Deus? Ele vem, ele simplesmente vem, você está ali, pá, Deus apareceu ali, você Deus, pá. Às vezes você está trancado, a porta está trancada, ele entra. Você não convida, ele entra. Você está lá no seu quarto, você vai se arrumar, você vai tomar um banho. Você está pelado, ele aparece do nada. Você fala, ei, Deus, ei. E aí, mas então, qual que é o problema disso, gente? Deus aparece, Deus é para aparecer. Tudo é dele, ele criou, ele aparece. Mas então, esse que é o problema, ele aparece e ele não avisa. E às vezes ele aparece no meio
ajuda, a gente está pecando, pá, pá, você sabe a vizinha que eu tenho, né, Moisés? A vizinha que eu tenho ali não dá para... Parece, pá, a gente não medo. Então o que a gente queria pedir, Moisés? Resumindo a história. Qual é o resumo da história? A gente queria pedir que Deus não viesse mais. Mas como assim? A gente queria pedir isso. Que Deus não viesse mais. Mas como assim? Olha, Moisés, Deus não fala com você? Fala. Então ele não precisa vir falar com a gente. Vamos fazer o seguinte, tem um acampamento aqui e um monte aqui. Faz o seguinte com Deus, faz um trato. Quando Deus quiser falar mandar um recado para nós, ele aparece lá no monte, que é a dica assim, sobe Moisés. Aí Moisés vai... Mas até mais lento que isso, porque para assumir o monte, viu, gente? Moisés, já nessa época, já tinha bem mais de 80 anos. É uma sacanagem com Moisés fazer isso. Você falar para um senhor de 80 anos. Não, quando Deus quiser falar, porque qual que era a senha? Apareciam umas nuvens com um monte de relâmpago lá no topo do monte. Aí Moisés falava assim, Deus quer falar, então vamos lá. Aí ele ia, porque o povo que deu essa ideia. O Senhor fala com você no monte, você ouve lá tudo direitinho. Anota tudo direitinho que Deus quer falar, você vem e fala pra gente aqui. Por que isso? Porque a gente está com medo de Deus. Se Deus aparecer aqui no nosso meio, ele fulmina a gente. Porque a gente já está acostumado. Deus aparece no meio do povo, ele fulmina o povo. Então, para não correr risco, vai lá no monte, ninguém. E aí eles colocaram até uma cerca. Tinha uma cerca no monte, eles fizeram uma cerquinha. Se a pessoa, quando Deus estivesse lá, tocasse na cerca, ela já morria. Que ali era o lugar ali de Deus e de Moisés. Aí Moisés subia, quando ele voltava, ele estava com o rosto brilhando. Aí o pessoal via que ele tinha falado com Deus, já tinha até pego brilho, estava tudo cheio daqueles, como é que chama aqueles negócios de crianças? Glitter, tudo cheio de glitter. A pessoa falava, Moisés falou com Deus, estou cheio de glitter. Então era mais ou menos isso. Mas o povo disse, Deus não pode vir no nosso meio. Se ele vier no nosso meio, ele fulmina a gente. Imagina o povo de Deus pedindo, Deus, não venha. Era assim que o povo se relacionava com Deus. Deus, não venha. Aí a voz de Deus aparece na transfiguração. O que os discípulos fazem? O que seres humanos naturalmente fazem quando Deus aparece. Eles se prostram aterrorizados. Terror. É interessante isso, né? Deus aparece e o ser humano sente o quê? Terror. Sabe aquela coisa que você sente quando você vê um filme de terror? Não é nada comparado ao que um ser humano sente quando Deus aparece. Mas você tem que pensar, isso não está certo. Não está certo. Não pode ser assim. Não é para ser assim. Esse não é o relacionamento que Deus quer. É por isso que Jesus se aproximou, Jesus que é o próprio Deus, que agora há pouco estava com o rosto brilhando, as vestes brilhando, tocou neles e disse, levantem-se, não tenham medo. Erguendo eles os olhos, não viram ninguém, a não ser Jesus. Levantem-se. Vocês não precisam mais ter medo. E quando eles levantam os olhos, eles não veem a mais ninguém, a não ser Jesus. Qual é a solução definitiva para não ter medo de Deus? É Jesus. Enquanto os olhos não estiverem em Jesus, mas naquilo que nós fazemos, a gente tem que se prostrar aterrorizado e dizer, Deus, não apareça. Porém, quando os nossos olhos estão em Jesus, no que Ele fez, no que Ele realizou na cruz, nós ouvimos do próprio Deus encarnado que é Jesus, não tenham medo. É interessante que Jesus faz o quê? Toca nos seus discípulos. Se na história você visse Deus tocando alguém, aquela pessoa seria automaticamente fulminada. Jesus toca as pessoas e Jesus é o Deus que se tornou carne, é o verbo de Deus que se torna carne e as pessoas não morrem, elas são curadas. Jesus toca um leproso e ele é curado. Jesus toca um cego e ele volta a enxergar. Jesus toca um paralítico e ele volta a andar.
O que eu estou querendo dizer com tudo isso é que nós temos duas formas possíveis de nos relacionar com Deus. A primeira é uma forma estritamente e unicamente religiosa. Você faz aquilo que você aprendeu a fazer e no final você faz uma média das suas notas, apresenta isso para Deus e diz: Deus, eu não me apresento através de Jesus, apresento por minha conta e risco. Vê aí o que dá para fazer. Ou você corre aos pés da cruz, agarra na cruz e diz: Jesus, é aqui que eu estou e é a partir daqui que eu vou me apresentar a Deus. Vê o que o Senhor faz. A diferença é que uma forma é extremamente libertadora. Libertadora não para a gente viver do jeito que a gente quer. Libertadora para viver do jeito que Jesus quer. Porque, claro, como bons brasileiros, aí a gente pode dar o nosso jeitinho, que é mais ou menos assim. Bom, então eu agarro na cruz, mas também não deixo de desagarrar os pecados aí que é preferido. Como se Deus fosse idiota. Como se Deus fosse um tonto, olhando e falando assim, mas... tipo... que brincadeira mesmo que tinha lá, eu vou esquecer o nome disso. Tem um lugar lá que você pega e não pode pegar você? Como é que é? Pega, esconde. Pega. Que você tem um lugar lá assim, peguei ali, não posso ser pego, é isso? Tem gente que acha que a cruz funciona assim. É uma vida desgarrada de pecado. Aí chega o domingo à noite, é hora de fazer o quê? Domingo à noite é hora de pegar no lugar lá que salva a gente, agarra na cruz, aí a gente pega umas energias positivas para continuar pecando durante a semana. Tá lá carregado nas bênçãos. Claro que numa relação assim, o que sobra é medo e culpa. Eu estou dizendo isso porque eu sinceramente me cansei de ver tanta gente culpada na igreja. Me cansei. Muita gente culpada na igreja. Muita gente com medo na igreja. Eu me cansei porque as perguntas que geralmente pastores mais respondem são: crente pode chutar macumba? Sério, a gente tem que responder várias vezes isso. Eu já tive que responder várias vezes se crente pode chutar macumba. Ai, gente, se a nossa espiritualidade não permite nem um chutinho numa macumba, eu vou te dizer, viu? Olha, sim, aí tudo bem, o pessoal vai entrar assim, mas a questão do respeito, mas assim, não é disso que a gente está falando, tá? Vocês estão entendendo o contexto. Aí... quem tem tatuagem vai pro céu? Primeiro porque a pessoa pergunta se quem tem tatuagem vai pro céu, tem uma ignorância bíblica que eu vou te dizer, viu? Porque eu não sei, nem bíblica, né? Porque eu não sei se vocês sabem, quando a gente morre, a gente é enterrado. Só para contar como é que é, porque às vezes a pessoa faz a pergunta e não sabe. Eles enterram a gente, você coloca dentro de um caixão, aí enterra. Passa aí no máximo aí umas horas, você já começa assim a aparecer uns buracos e saem uns vermes. Que aquilo são próprios bichinhos que a gente já tem dentro ali, que eles afloram e eles vão se alimentando da gente. Porque, inclusive, se você abrir um caixão, já que está há uns anos lá, não tem o corpo inteiro. Salvo algumas exceções. Algumas exceções tem. No máximo tem ali uns ossos e a roupa. Tem vídeo no YouTube, você pode ver. Tem vídeo no YouTube. Porque não, e até é interessante porque funciona assim. A pessoa às vezes ela abre o caixão porque tem que fazer a transferência nos negócios lá. Tem exumação. O que eles fazem? Porque só tem osso, uns ossos bem secos. E a roupa, então eles pegam, você já viu isso, você tem no YouTube. Eles pegam assim, eles abrem o caixão e eles vão enrolando a pessoa. Tipo como você faz com lençol. Aí enrola, ela vira um bolo assim, coloca dentro de uma sacola e o cara sai. Tipo uma sacolinha de mercado. Tem assim, a sacolinha escrito Delta e sai lá dentro. É mais ou menos, é praticamente isso que acontece. E, pasmem vocês, não tem tatuagem ali. Quer dizer, porque se o seu corpo decompôs, a tatuagem foi também. E a Bíblia diz que a gente vai ganhar um novo corpo.
Se a gente vai ganhar um novo corpo, você vai ter tatuagem só se Deus quiser. Se Ele quiser fazer tatuagem no seu novo corpo, Ele faz. Mas se não quiser, não tem jeito. Vai. Então, quando a pessoa pergunta assim, quem tem tatuagem vai para o céu? Eu falo, não sei. Vou saber lá eu. Ai, tatuagem. Tatuagem é do diabo? Não. Quem pagou? Você tem que ver isso daí, quem pagou. Porque, por exemplo, a pessoa tem uma tatuagem, foi você que pagou? Então não é do diabo, então é sua. Porque se você pagou, ela é sua. A questão é você foi lá. Ah, por que você fez tatuagem? Porque eu tinha dinheiro e o tatuador tinha horário livre. Juntou as duas coisas, aí pá, virou uma tatuagem. Aconteceu. Ah, tem um. Você acha que quem não vai para a igreja todo domingo é mais ou menos abençoado? Eu não sei. Não faço a mínima ideia. Eu, como pastor, gostaria que não fosse. Porque eu, como pastor, eu gosto de todo mundo na igreja. Eu gostaria muito de, como pastor, dizer aqui, ó, se você não vier no domingo, Deus vai pesar a mão. Mas, infelizmente, para mim, não é o que a Bíblia não autoriza a dizer. Então, eu não posso fazer nada. Eu acho que é um privilégio. Mas que isso não determina bênção ou maldição, também não determina. Ai, e os crentes, outras coisas. E os crentes que usam coisa da Disney? Porque isso aí é coisa da Disney. Porque tem uma teoria aí que a Disney é do demônio. Né? Ah, não sei. Porque a Disney tem mensagem subliminar. Daí a pessoa vai assistir uma coisa que nem subliminar é, descarado. Falei, até melhor uma mensagem subliminar do que essas mensagens descaradas desses programas sem vergonha por aí. Aí a pessoa fala assim: ah, eu não gosto de programa tal, porque programa tal tem mensagem subliminar. Vou assistir Pânico. Os homens entenderam o que eu quis dizer. As mulheres também. Não é nada subliminar, diga-se de passagem. Se não há uma coisa no Pânico, é subliminar. É tudo bem declarado. Pastor, eu tenho encosto? É sério, gente. Geralmente essas coisas vêm por e-mail. Algumas vêm por WhatsApp. Depois, quando eu morrer, eu deixo a senha do meu e-mail. E daí você pode pegar meu WhatsApp no velório e ficar olhando. Pastor, eu tenho encosto? Eu não sei, está sentado aonde? Se você está sentado numa cadeira, muito provavelmente, senão já tinha caído para trás. Agora, você está sentado num puff? Não tem. Ah, mas você está brincando com isso? Dá para falar sério? Tem como? Gente, eu estou dizendo isso porque dificilmente eu recebo e-mail dizendo assim: estava lendo a Bíblia? Estava orando? Dificilmente. É raro. Quando eu recebo e-mail e a pessoa escreve assim: estava lendo a Bíblia, eu falei: até que enfim. Eu oro em línguas agradecendo. Até que enfim. Estava vendo um pregador na TV? Eu já falo assim: já vou terminar de ler apenas por educação. Porque, gente, quer uma dica? Pega o tempo que você usa vendo os pregadores na TV, leia a Bíblia. Porque depois você tem que desaprender para aprender. Não assistindo os caras, você só aprende. É mais fácil. Uma vez eu vi um cara, eu sabia que ele tinha dificuldade para ajudar financeiramente a igreja, até que eu descobri que ele tinha os carnezinhos da R.R. Soares. Mas eu pequei tanto naquele dia. O nosso relacionamento com Deus
precisa parar de ser na base do toma lá, dá cá. E precisa ser na base da cruz. Na base da cruz a gente não faz troca. A gente se entrega, pura e simplesmente. O que eu quero dizer, gente, é que há duas coisas que a gente pode fazer para sair daqui. Dizer, Deus, eu vou te obedecer porque eu sou um privilegiado. Ou dizer, Deus, eu vou tentar te obedecer porque eu quero ganhar algumas coisas. A primeira opção liberta você. A segunda opção vai fazer com que você morra doente por alguma doença advinda da culpa. E a Bíblia já diz há muito tempo que culpa, rebelião, todas essas coisas que a gente resume em pecado, adoecem. Davi escreveu no dos Salmos, os meus ossos apodrecem por causa do meu pecado. Davi provavelmente se escrevesse o mesmo salmo hoje diria, eu tenho câncer por causa do meu pecado. Ele sabia muito bem que as implicações do pecado não tratado no coração humano são terríveis. Davi sabia muito bem disso. Nós conhecemos a cruz. Nós colocamos toda a nossa culpa na cruz. Colocamos todo o nosso medo na cruz. E voltamos a nos relacionar com Deus de uma tal forma que se Deus aparecer no seu quarto, você está ferrado porque geralmente quando Deus aparece ele vai pedir para a gente fazer coisas absurdas. Mas tem uma novidade. Ele não vai matar você. Ele não vai matar você. Ele vai te dar a oportunidade de servir. E servi-lo é vida. E sempre será vida. A única possibilidade de resgatar o nosso relacionamento com Deus passa por Jesus. E não por alguma coisa que a gente possa fazer. Que Ele nos ajude. Deus, obrigado por Tua palavra. Ajuda-nos a compreender as implicações do Evangelho na restauração do nosso relacionamento com o Senhor. Para que sejamos livres e possamos compreender de maneira definitiva a graça. Em nome de Jesus. Amém.